Ninguém como Deus. Ninguém como Deus. Josué 6, versículo 10. Ora, Josué havia dado essa ordem ao povo: não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saia de vossa boca palavra alguma até o dia em que eu vos disser: gritai, e então clamareis com força. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu quero falar para vocês. Ontem nós falávamos do poder da adoração. Hoje eu quero falar para vocês do poder do silêncio. Exatamente, porque Josué instruiu o povo a não fazer nenhum grito de guerra enquanto viajavam pela cidade, enquanto davam a volta, enquanto faziam o cerco. E do ponto de vista da estratégia militar, isso era muito estranho. Do mesmo jeito que eu dizia para vocês que a procissão de adoração, diferente de uma procissão bélica, era de causar estranheza para o povo de Israel e para o povo de Jericó, o silêncio que eles tinham que fazer essa procissão era ainda de causar uma maior estranheza. Por quê? Você já assistiu N filmes, somente épicos. Quando fala da guerra, o principal é a gritaria. Aquela gritaria, bater nas coisas, soar trombetas, tambores. Para que era isso? Isso tinha um elemento essencial, importantíssimo, na obtenção da vitória sobre os inimigos. Por quê? Quanto mais temível é o seu grito, quanto mais intimidante fosse, você parecia para o seu oponente assim, e entrava na mente deles. Porque quando você entra na mente, aí você perde. Por outro lado, o silêncio diante da batalha, iminente, apenas mostraria fraqueza e medo. Normalmente é assim. O exército maior, mais forte e poderoso faz muito barulho. Muito barulho. E aqueles que estão intimidados e perdidos começam a ficar em silêncio. E olha como é interessante. Israel vai para a vitória, mas vai em silêncio. Parece muito bem as lógicas que Jesus deixa bem claro no Evangelho, né? Quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser servido, sirva, não é? Então, as lógicas de Jesus são bem contrárias. E hoje nós vemos também, exatamente nesse cerco de Jericó, uma lógica muito estranha, muito esquisita. Que é exatamente eles fazerem esse cerco todo em silêncio. Fazerem a procissão ao redor das muralhas de Jericó para exatamente, em tese, intimidar os inimigos. Eles fazem uma procissão de adoração, vão com a Arca da Aliança. Segundo, eles vão calados, eles não dizem nada. E isso aqui é muito forte. Por que o Senhor? Porque isso não foi ideia de Josué, foi instrução de Deus. Preste atenção nisso. Isso não foi ideia de Josué, isso foi instrução de Deus. Josué instrui o povo a fazer isso por obediência. Lembre-se disso. Não era a estratégia do guerreiro, era a obediência à instrução de Deus, à direção de Deus. Por que o Senhor instrui a Israel fazer esse silêncio? Obviamente tinha um significado mais profundo, e é isso que eu quero falar. O significado profundo do silêncio de Israel ao redor das muralhas de Jericó. Isso é muito forte, porque esse silêncio faz duas coisas. A primeira coisa que esse silêncio faz, ele permite que nós possamos ouvir a voz do Senhor. O Senhor disse que ia preceder-nos. O Senhor avisou para eles que ia preceder. Vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Essa foi a palavra que Deus disse a Josué, e essa foi a instrução que Josué disse ao povo. Ele até repete, pode ver que quando você vai lendo, tem uma repetição do mesmo trecho. Vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Então conta, né? Deus falando com Josué e depois Josué repetindo o que Deus falou. E é interessante isso porque existe uma obediência muito grande de Josué à voz de Deus. E essa obediência vem pela escuta. Ora, como é que eu posso obedecer à voz de Deus se eu não escuto? Por que nós, combatentes, nós valorizamos tanto uma coisa chamada palavra de força e coragem? É essencial. Primeira coisa básica que eu entendo que é um combatente, porque ele começa o seu dia com a palavra de força e coragem. E a gente faz isso há 1651 dias.
Começa o dia com uma instrução. Começa o dia direcionado. E sempre Deus nos fala de uma forma diferente. Então, ouvir a voz de Deus que nos precede vai fazer toda a diferença, assim como fez. Muitas vezes vai parecer até esquisito, porque Deus está dizendo, vai para lá. Mas o Senhor estava indo, mas vai para lá. É ali. E a gente vai. Muitas vezes vai parecer esquisito, mas eu quero dizer para você que isso faz toda e total diferença na tua vida. O silêncio permite-nos ouvir a voz do Senhor que nos precede. Israel marchou em silêncio para reconhecer o Senhor que ia adiante deles. Em silêncio, Israel marchou em atitude de fé. A batalha não seria vencida por seus gritos. Perceba que existe um movimento muito claro. Desde antes, quando Deus falava com Josué, quando Deus falava com Moisés, antes de Josué, que era que ficasse claro o tempo inteiro que era o Senhor que os conduziria no deserto e era o Senhor que os levaria a conquistar a terra prometida. E não a sua inteligência, sua capacidade e seu poder. E mais uma vez fica muito claro, e por isso que Israel silencia, para não fazer um movimento idêntico aos outros exércitos. Para não fazer um movimento igual aos outros exércitos. O que Israel faz? Marcha em silêncio. É o contrário de tudo. Todos os exércitos marcham com muito barulho. Israel marchou em silêncio. Isso é forte. A batalha não seria vencida por seus gritos, mas porque escutaram a voz do Senhor. O silêncio também é uma indicação de que se está na presença de alguém maior. É uma posição de humildade. Qual é a posição de humildade? É bem simples. Você está lá em silêncio para ouvir. Alguém que sabe mais que você. Alguém que tem uma autoridade maior do que você. Quando eu tive a graça de estar na presença do Papa, eu estava em silêncio para ouvir o que ele ia me dizer. Quando ele colocou para falar, eu falei. Mas eu estava muito mais para ouvir. Por quê? Porque você se colocou na presença de quem? De alguém que é maior. Posição de humildade. E a humildade precede a honra. Assim como o orgulho precede a ruína. Meu irmão, minha irmã, uma coisa interessante. Porque o silêncio é um ato interno de curvar o nosso espírito diante do Senhor em serviço, em adoração. Aquele silêncio era bem claro. O silêncio oferecemos ao Senhor a plenitude de nossa atenção, da nossa vida. Israel marchava ao redor, em silêncio, adorando a Deus. Os outros exércitos marchavam, bradando a sua força, intimidando o outro exército. Olha que interessante. Israel vai vencer pela confiança total no Senhor. E isso fica muito claro. Não pelo seu poder, pela sua força, pela sua inteligência, pela sua capacidade. Não. E o que eu quero dizer para você sobre isso? Israel marcha em silêncio para mostrar que a sua vida na terra prometida está enraizada no reconhecimento do Senhor. E isso é muito forte. A sua vida na terra prometida está enraizada no reconhecimento do Senhor. Nós precisamos reconhecer Ele como o Senhor das nossas vidas, inclusive entregar. Por que eu quero te dizer isso? Tem certas situações que você vai enfrentar que são impossíveis para você. Eu falei até aqui só para você entender o poder do silêncio em relação ao Senhor. Mas eu quero que você entenda. E se Israel fizesse o contrário? Israel nem tinha grito forte para isso. Israel nem tinha exército poderoso para isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse povo era um povo nômade no deserto. Jericó era uma cidade murada. Grandes exércitos perderam grandes guerras diante de muralhas bem preparadas. No tempo das conquistas, exatamente isso. Quem estava bem protegido dentro dos seus muros, por mais que exércitos maiores viessem, não conseguiam penetrar, porque as muralhas eram bem protegidas. Porque, diferente de você atacar em campo aberto, é você que está dentro protegendo, contra-atacando. As baixas para quem está fora da muralha são muito maiores.
A proteção para quem está dentro da muralha é muito maior. Então, perceba, pela lógica normal de guerra, Israel não tinha chance de vencer Jericó. Assim como nós, muitas vezes, diante da nossa muralha, diante do nosso problema, diante do nosso impedimento, quantas e quantas vezes, e quem aqui chegou nessa noite que está exatamente nessa situação? Quem aqui hoje está exatamente nessa situação? Ou seja, você olha para a muralha e diz assim: não tenho capacidade, não tenho dinheiro para isso, não tenho força para isso, não tenho condições. Como é que você vai resolver essa doença que não tem cura? E aí? E essa doença que não se resolve? Você pode ter o dinheiro do mundo todo que você não compra a sua saúde. Compra. Você pode conhecer o mundo inteiro. Então preste atenção. Isso aqui que eu estou dizendo é muito forte para você. Esse grande exemplo mostra para nós que diante de muralhas intransponíveis, nós devemos silenciar e nos colocar diante de Deus, ao invés de ficar lamentando, murmurando, reclamando e dizendo: é porque eu não tenho sorte, é porque eu não tenho dinheiro, é porque ninguém me ajuda, é porque na minha família ninguém quer, é porque não sei o quê. E haja culpado, e haja gente para dizer: e já rezei, e quanto mais rezo, mais assombração me aparece, e falei com fulano, mas ninguém me deu atenção. Se eu tivesse dinheiro, se alguém me indicasse, se alguém fizesse por mim. Vocês estão ouvindo que isso que eu estou dizendo é uma realidade bem comum para todos nós? Não é somente sobre isso. É muito mais do que isso. Quero dizer, não é somente sobre isso. É muito mais do que isso. Existem aqueles que ficam reclamando e murmurando. Mas existem também outros que se comportam, sabe como? Por favor, se você é aquele que se comporta, eu vejo muita gente dizendo assim: é desse jeito, Geraldinho, é desse jeito. Pois eu sempre falo isso, tá vendo? Mas tem outros que fazem diferente. Vai comprar um carro, aí começa a dizer para todo mundo. Aí senta na mesa do trabalho dos colegas: vou comprar o carro. Aí vai lá para onde? Pro restaurante, aí começa: vou comprar o carro. Aí vai na escola dos filhos, aí: vou comprar um carro. Meu amigo, você já falou tanto. Falou tanto que você levantou uma oposição muito grande antes do tempo. E aí, às vezes, ainda diz: vou comprar o carro tal com fulano. Alguém ouviu a história, chega lá e diz: faz o seu negócio. Eu já vi casos que a pessoa dizia: rapaz, eu estou feliz por um amigo. Entre aspas. Aí disse assim: eu estou tão feliz porque eu consegui um carro num preço bom, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Contou para o amigo. O amigo de noite foi lá, deu uma proposta, botou um valor a mais e comprou o carro. Porque estava de fato barato. E porque alguém contou na mesa, alguém foi lá, e aí perdeu o negócio. Por quê? Porque falou demais. Muitas vezes nós colocamos coisas a perder porque a gente fala demais. Porque a gente fala antes da hora. Então, uma grande lição para quem quer derrubar muralhas é: derrube a muralha em silêncio. Vença essa batalha em silêncio. Não precisa contar para todo mundo. Uma vez eu estava dizendo isso e a pessoa disse para mim: Geraldinho, e qual é a graça? Perguntou, disse: a graça é a gente contar para todo mundo. Eu disse: não, amado. A graça é a gente vencer. A graça é vencer. Mas eu disse: quando você vencer, todo mundo vai saber. Não é? Quando você vencer, é inevitável. Todo mundo sabe. Não precisa você ficar dizendo. Não precisa você ficar comentando. Isso daqui é muito forte. Vá lá, faça, conclua, depois celebre. Quer juntar os seus amigos? Junto já com a... Eu estou dando um exemplo do carro, mas isso é vencer uma doença, comprar uma casa, isso é um relacionamento, um negócio que você está fazendo, qualquer coisa que tenha relacionado à conquista, à vitória. Por quê, meus irmãos? Porque como é que eu sei que alguém é meu amigo? Quando está comigo na hora do problema. Não. Tem um monte de gente que nem te conhece que vai estar contigo na hora do problema.
Fosse assim, quando a gente se acidentava, não tinha um monte de gente. Por mais que a gente diga assim, a maioria está lá para filmar, mas tem muita gente que está lá para ajudar. É verdade. Tem muita gente que está lá, ó, vai com tudo. Vai para ajudar, e pega, e liga. Não é assim não que acontece? E se puder, carrega, faz tudo. Tem muita gente boa. Então presta atenção. Tem gente que nem te conhece, que vai te ajudar e que vai ter pena de você e que vai se compadecer quando você estiver mal, que vai ter pena do seu luto, da sua dor, da sua dificuldade. Então não pense que seus amigos são somente aqueles que estão com você na hora difícil. Claro que os amigos também estão conosco na hora difícil, mas você vai entender realmente o filtro da amizade não é na derrota, é na vitória. Porque aí quando você vence, ninguém quer aplaudir. Para ter pena de você, todo mundo tem. Inclusive quem não te conhece. Se escutar a tua história triste. Tadinho. Tadinha. Agora se alegrar com a tua vitória. Ih, agora tá se achando, porque venceu. Que comprou isso. Agora tá vendo aí? Os amigos fazem desse jeito. Os amigos que não são de verdade, é desse jeito. Começa a criticar. Agora tá se achando porque comprou um carro novo, porque comprou uma casa nova. Tá se achando agora porque casou, porque fez isso. Porque agora é isso, porque foi promovido. É desse jeito que acontece. E eu digo isso para você, para que você tenha consciência exatamente deste poder do silêncio. Porque quando você vencer, todos vão ver. E se são seus amigos, eles vão o quê? Celebrar a tua vitória. Vivemos em um mundo de tanto barulho. É barulho. Porque o barulho hoje não é só ao redor do mundo, está no nosso celular aqui. É coisa, é informação, é muita coisa. Todos disputando nossa atenção. Todos disputando nossa fidelidade. Quando enchemos nossas vidas com muito barulho, essencialmente nos roubamos a oportunidade de experimentar o poder e a presença de Deus. Eu sempre gostei de ser seletivo. Até no que eu queria ver, no que eu queria ler, no que eu queria... Por quê? Porque se eu estou lendo tudo, se eu estou assistindo tudo, se eu estou acompanhando tudo, eu acabo ficando sem nada. Acabo ficando perdido, porque um diz faz assim, o outro faz assim. Não é? É igual quando você começa a ouvir a opinião de todo mundo, que tem gente assim, você devia fazer desse jeito, tá? O outro devia pintar de amarelo, não devia pintar de azul. Eu devia pintar de branco. E aí, você vai pintar de quê? Você precisa de uma linha de raciocínio. Entendeu? É preciso ter uma linha de raciocínio. Meu irmão, minha irmã, é importante que cultivemos nesse tempo a lição de hoje, o hábito do silêncio, através do qual permitimos que a voz de Deus nos dirija. A batalha não será vencida pelos seus gritos de ação, mas pelo silêncio ao ouvir o Senhor na adoração. Já que falávamos ontem do poder da adoração e hoje falamos do poder do silêncio, lembre-se, a tua batalha não será vencida pelos seus gritos de ação, não, mas pelo silêncio ao ouvir o Senhor na adoração. Escute mais, fale menos, adore mais e você vai ver as muralhas caírem na tua vida. Toma posse dessa palavra